Olá, pessoal. Meu nome é Anabela Meira, eu sou a gestora da Caminhos Vida Integral e, para nossa honra, eu tenho aqui comigo o Sam Cirus, que eu até anotei aqui, ó, psicólogo, logoterapeuta, storyteller e professor. Oi, Sam. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, Bom qualquer dia, que seja boa o fuso tarde, boa horário. noite. Então, como eu estava dizendo, muito obrigada, tá, pela sua presença. E o que o pessoal já deve estar perguntando é do que é que a gente está falando hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre suicídio. Eu sei, é uma palavra que para alguns já cria uma certa angústia quando ela é proferida assim, out loud, né? Livre de qualquer tipo de peso, enfim, uma palavra como ela é. E por que a gente está fazendo isso hoje? Porque nós estamos exatamente no Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio e das doenças mentais, eu acho, né, Sam? Eu acho que é uma coisa geral, né? Não é só o suicídio, não é verdade? O Setembro Amarelo é principalmente focado à questão de prevenção e talvez até devamos dizer pós-venção do suicídio. A Legal. gente fala muito de como prevenir o processo, mas a gente esquece de falar, ok, as pessoas que sobrevivem ao Uau, suicídio, os familiares dessas pessoas. perfeito. Uau, que legal. Eu quero falar mais sobre isso. Mas vamos começar falando o seguinte. Eu fiquei muito impactada, Sam, com algumas estatísticas que eu vi que dizem que hoje no mundo, a cada 40 segundos, morre por suicídio uma pessoa. Ou seja, esse tempo que a gente ficou aqui agora, morreu uma pessoa em algum lugar do mundo. Por que o suicídio é uma saída? Na verdade, eu não sei se esse seria o termo certo, né? Uma saída. Uhum, Há uma frase muito comum que se diz que as pessoas não querem fugir da vida, mas querem fugir do sofrimento. ok. Eu, como logoterapeuta, eu diria que, na verdade, é quando a sociedade nos meio que incapacita a enxergar o que é esse sofrimento e como é que eu posso aprender com ele. Eu vejo muitos psicólogos debatendo que a gente tem que ensinar as pessoas a sofrerem melhor, a não sofrerem, a superar o sofrimento. Profissionais da área de coaching falam em ressignificar. Concordo com tudo isso. Ok. Só que há um detalhe que a gente esquece, que a gente tem o direito a sofrer. Sofrimento faz parte da existência humana. Só que como é que a sociedade, como é que o mundo tem lidado com esse sofrimento que existe a cada esquina? Uhum. Todos nós somos afligidos pela morte, todos sentimos alguma dor física ou psíquica, todos nos sentimos culpados por algo que fizemos ou fizeram conosco ou que não fizemos. E como é que a gente lida com isso? Nós aprendemos ao longo dos nossos anos de formação a lidar com essa tragicidade da vida? Muitos têm dito que é uma questão de geração. Essa geração atual não sabe lidar com frustração. Eu não acredito que seja isso. A estatística não muda A tanto ao longo estatística dos anos. mostra que você tem duas grandes pontas, né, de vítimas. Você tem os mais jovens, mas também os mais velhos. Então, não acho que seja uma questão geracional. Não é. Tanto que, inclusive, as duas pontas existem, só que os mais velhos, dependendo do país, a estatística diz 60 anos, 65, 70, são a principal população que tira a própria vida. Então, eu não sei se é uma porta de fuga para algo melhor, uma porta de escape de algo ruim, mas é simplesmente nós, enquanto humanidade, não estamos sabendo lidar com o sofrimento que existe. E talvez seja isso que a gente precise trabalhar. Como lidar de uma forma afirmativa com o direito a sofrer e o que fazer com o sofrimento depois do sofrimento. É aprender a autoaceitação, autocompaixão, autoperdão, acolher o meu sentimento. Não é Ser isso? capaz, ser capaz de acolher o meu sentimento positivo e o meu sentimento negativo. A gente vive uma sociedade que busca felicidade o tempo todo. A gente vive esse marketing da felicidade, se criou uma estrutura de mulheres assim, homens assados são os que são felizes. Aquilo. Viagem, comida, a gente vê nas redes digitais as fotos de comida que as pessoas tiram, o carro, a casa perfeita. Só que o que acontece? Quando eu almejo essa perfeição, a vida real não é perfeita. E eu não sei lidar com a casa que é imperfeita, eu não sei lidar com a vida que é imperfeita, com o namorado ou a esposa que é imperfeita. O que eu faço? Eu termino essa relação, eu fujo dela. Cancelo. Eu dela. Cancelo, que é o novo termo da moda, Eu né? cancelo e move on. Tem uma história, posso contar uma história? Claro.
Tem uma história que eu gosto muito e eu conto essa história com frequência a alguns pacientes. Basicamente é a história de um pássaro que monta o seu ninho numa árvore, tá feliz da vida. Montei o meu ninho perfeito. Passadas semanas, há um cheiro ali naquele ninho e a ave decide mudar de árvore e cria um novo ninho e constrói feliz. Agora sim, é o ninho perfeito. Passado outras semanas, o cheiro de novo. E ele se muda para uma terceira árvore e monta num terceiro ramo o seu terceiro ninho. E aí o que acontece algumas semanas depois, Anabela? O cheiro de novo. E aí ele tá ali reclamando da vida em voz alta, bradando aos céus que, meu Deus, o que eu fiz para merecer esses ninhos mal cheirosos e fedorentos? Vou mudar de árvore de novo, não aguento mais. E um outro pássaro passa e diz, desculpa, eu escutei você falando isso, ao invés de mudar de ninho, por que você não toma banho naquela fonte que tem lá embaixo? Eu contei isso a um paciente há alguns meses, no final da sessão de terapia. Ele foi embora e voltou na semana seguinte irritadíssimo comigo. Passei a semana pensando em você. O que foi? Você quer dizer que eu sou o pássaro e a fonte é o banho interior que eu tenho que fazer em aceitar as minhas imperfeições e as imperfeições do mundo? O mau cheiro está em mim, não está no mundo. O problema está em mim, não no mundo. Exatamente. Ele falou... Então, é um pouco esse desafio que nós temos de aceitar esse mau cheiro nosso, ao invés de cancelar o ninho e mudar de ninho. Cancelar o relacionamento e mudar de relacionamento. Às vezes não dá, né, Sam? Às vezes não dá para cancelar. Você vê o caso do ator, o Flávio Migliatti, né? Que deixa um bilhete dizendo que não suportava mais viver nesse mundo do jeito que tá, que não via perspectiva. Né? Então, às vezes, não dá para cancelar o mundo. A gente ainda não pode entrar num ônibus espacial e mudar para Marte. Seria né? bom. Seria bom. Só que os problemas iriam conosco para Marte. Não é? Ó o ninho. E por aí vai. E por falar em história, tem uma história que eu gosto muito, que é do filme Tudo Acontece em Elizabethtown. Não sei se você assistiu, é antigo. O protagonista, que é interpretado pelo ator Orlando Bloom, ele se envolveu, ele é designer de tênis, e ele se envolveu num projeto caríssimo que deu em água, deu em nada. E ele tá tão desconsolado, ele tá tão deprimido que ele resolve se matar. Só que aí o telefone toca. No exato momento, o telefone toca. É a irmã dele avisando que o pai morreu, que ele tem providências para fazer, inclusive buscar o corpo, porque o pai não estava na casa, estava em outro estado, visitando a família. Ele olha para aquele aparato todo que ele montou, dá um suspiro e fala: bom, deixa eu fazer essa última coisa. Então, isso tudo para perguntar para você: é possível a gente prestar atenção às pessoas que estão à nossa volta, aqueles que a gente ama, e quem sabe ser o responsável por essa ligação? Deus nos livre para falar que o pai morreu, mas pelo menos para resgatar essa pessoa, para dar a ela mais um momento de respirar? Então, quando a gente fala de suicídio, há algumas coisas que a gente tem que esclarecer. Porque é uma faca de dois gumes, né? Uhum. Se eu disser, a gente tem que fazer isso, é ótimo porque a gente protege algumas pessoas à nossa volta. No entanto, quem não conseguiu fazer isso se sente culpado por não ter feito isso e ter perdido vidas à sua volta. Claro. Então, quaisquer que sejam os resultados do nosso diálogo, é importante a gente perceber algumas coisas. Primeiro, que não há uma técnica, não há uma receita mágica que vai resolver os problemas. Por mais que nós sejamos pessoas bem atentas, pode ser que a gente não perceba alguns casos. Tá. Então, algumas coisas são importantes. Quando eu percebo que alguém está com alguns sinais, e a gente pode falar desses sinais, quando alguém demonstra esses sinais, eu posso fazer uma coisa muito simples, que é perguntar: como você está? Eu sou uma pessoa com muita... Você me conhece a nível pessoal, eu tenho muita dificuldade em mandar mensagens para as pessoas, e aí na mensagem eu simplesmente digo: olha, tal coisa, como é que tá? Resolvemos, não resolvemos? E aí tem aquela coisa do bom dia, boa tarde, boa noite, que é muito importante, mas não é só por causa da mensagem, da polidez, da regra estrutural da mensagem. É porque você demonstra uma preocupação pela outra pessoa. Então não pode ser um bom dia, boa tarde, uma boa noite, simplesmente bom dia, boa tarde, porque alguém me disse que o protocolo é esse. Eu tenho que me preocupar com a pessoa.
Eu tenho que verdadeiramente desejar saber como ela está. Exatamente. Deixar ela saber que ela pode me dizer que ela não está bem, e aí nós vamos parar, para tudo, senta aqui, vamos conversar. Exato. E aí a gente tem um protocolo, né? A gente diz, e aí, tudo bem? E a resposta é, tudo bem. A vida tá um caos. E eu respondo, sim, tá tudo bem. É verdade. Então a gente tem que criar esse espaço, nem que seja com algumas pessoas, não precisa ser com todas as pessoas do universo, mas com aquelas pessoas que não são mais queridas, de tempos em tempos perguntar, do nada, como é que você tá? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? E a resposta pode ser o silêncio, mas a pessoa percebe, com esse aqui dá. Com ele eu posso falar, posso contar com ele. O suicídio tem uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo dos anos, de achar que a gente não pode falar dele, né? Se a gente fala, propaga. Tem um acordo, né, social, não está escrito em lugar nenhum, mas ele existe, que, por exemplo, a imprensa não divulga. Não, a gente não tem, assim, não é primeira capa do jornal, né? Porque justamente as pessoas entendem que não querem incentivar o caso. Mas não está adiantando, né? Porque a imprensa, primeiro, que tem um código de ética que diz que não deveria fazer em determinadas circunstâncias de determinadas formas. Só que a gente vê o exemplo da baleia azul de há alguns anos. Então. Qualquer caso de suicídio era magicamente vinculado à baleia azul. O que não é bem assim. Não necessariamente. Exato. E claro, a imprensa fala de suicídio, mas ela deveria celebrar a vida da pessoa e falar dos fatores positivos antes do suicídio do que falar, e aí, ela morreu porque ela cortou com a faca a tal área do seu corpo, ou se jogou do não sei quantagésimo andar. Isso por um lado. A gente não deve entrar em detalhes que encorajem, há detalhes que encorajam. Se eu sou uma pessoa que já pensou em suicídio, e eu leio, fulano se matou tomando essa combinação de remédios, eu vou procurar essa combinação de remédios. Né? Não tem dor, tal. Só que se por outro lado eu tô pensando em suicídio, mas ninguém fala do assunto, é um tema que me vem, que me aflige, mas eu não fico pensando nos detalhes. Eu não posso ter a propagação do processo, do passo a passo. Esse é o problema. Agora, não sei se você assistiu Harry Potter ou leu os livros do Harry Potter. Claro. Vem a tua cara, imaginei. Todos. E vejo qualquer hora que tiver com reprise. Igual eu com De Volta para o Futuro, né? Eu tenho a caixa, aliás, de DVD. Eu só não tenho mais o aparelho de DVD, mas eu tenho a caixa de Volta para o Futuro. Amo, de paixão. O que a gente aprende sobre suicídio em Harry Potter? Como uma sociedade inteira não estava preparada para o ataque daquele que você sabe quem, daquele que você não pode mencionar. Não posso falar o nome. Cujo nome não deve ser dito. Grande mal, né? Do grande vilão, tá. E o suicídio meio que se tornou Voldemort. À medida que a gente não fala o nome dele, a gente não se prepara. Então, uma coisa que os psicólogos, por exemplo, os profissionais de saúde mental devem saber fazer, na hora certa, é virar para o paciente e dizer, tá, e você já pensou em suicídio? Você está pensando em suicídio? É claro que na sociedade comum a gente não consegue ter a coragem de fazer essa pergunta, porque se a pessoa disser assim, eu não sei mais o que falar depois. Eu vou abrir essa caixa de Pandora e eu não sei o que fazer. Aliás, era a minha próxima pergunta. Estou com pensamentos suicidas. O que eu faço, Sam? Tem um pronto-socorro? Tem um... O que eu faço? No Brasil, a gente tem uma estrutura fantástica que é o CVV. A gente liga para o 188, eles conversam conosco, há todo um processo de proteção aí no CVV. Mas eu preciso ter aquele amigo em quem eu possa confiar, com quem eu possa falar os meus maiores medos. Então, aqui entra uma coisa muito importante. Setembro Amarelo não deveria ser só setembro, deveria ser o ano todo falando de suicídio. Eu ia... Você pegou minha fala final, que eu acho que assim, não dá para falar só em setembro de algo que a gente tem que saber e tem que falar. Suicídio! Vamos falar, vamos conversar. E é o ano todo, né? Como as outras coisas também. Então não dá para pensar em câncer de mama só em outubro e por aí vai. Exato. Mas eu acho que é legal porque é um momento que a gente fala, né? A gente percebe a estratégia de, digamos, marketing. É isso que é. Isso. Só que a gente deveria, enquanto cidadão comum, ser educado para algumas coisas. Empreendedorismo é uma dessas coisas. Civismo é outra coisa. Trânsito, a gente só aprende. Seria outra coisa muito legal.
direitos Consciência humanos, financeira, acho que todo mundo deveria ter, e desenvolvimento do potencial humano, né? desenvolvimento do potencial humano, que é a área A madeira. que a gente trabalha na Caminhos, né? E Isso. suicídio deveria ser uma dessas coisas. Tá. Saúde Saber mental deveria ser, né? saúde mental em termos mais amplos, mas suicídio em termos mais específicos. Eu já vou explicar por que eu faço essa distinção. Tá. Como é que eu lido com o suicídio? Quais são as reações que eu devo ter? Quais são os sinais? Eu lembro de uma pessoa que era minha colega de trabalho há coisa de 2, 3 anos. Ela escreve no Facebook dela: nunca tinha reparado como a vista lá de baixo, desde o meu 15º andar, ou 16º, ou 14º, ou o que era, nunca tinha reparado como a vista lá de baixo, desde a sacada que eu estou nesse X andar, é tão bonita. E aí as pessoas começaram a dizer, nossa, e aí teve alguns que disseram frases filosóficas, quando a gente enxerga de cima o mundo é diferente, e cada um foi dizendo alguma coisa. Eu peguei no telefone e liguei para ela. Você tá bem, né? Ela, Você tá bem? ela eventualmente se tornou minha paciente e estava com ideação suicida naquele momento. Uau. E ela diz isso, ela já assistiu lives minhas no Instagram e ela escreve, nunca vou esquecer daquele dia que eu estava olhando lá para baixo da sacada e você me ligou. Então, Sam, o que você está falando é a necessidade, mais uma vez, né, da escuta empática, né? Que é escutar, mas não é só ouvir, é perceber, né? É estar presente. Catar, né? É catar, tem que catar, né? E aí temos muita gente com muita boa intenção que não é empática, tem escuta simpática. Que é, nossa, mas tem aquele menino na Austrália que não tem braço e pinta com os pés. Você tá sofrendo com o quê? É a pior coisa, você só deixa a pessoa se sentindo pior ainda. Porque alguém disse assim, eu não posso nem sentir o que eu tô sentindo. E não há uma competição de sentimentos. E como também não há sentimentos que não devam ser sentidos. Eu acho que o que precisa, a gente volta no assunto, é acolher isso, né? E criar estratégias. Eu me lembro de uma história tão fofa que eu vi outro dia no jornal, que é a pedagoga da escola, a coordenadora pedagógica, contou que estava passando pelos corredores e viu esse menininho de 6, 7 anos parado fora da sala. Fulano, o que você está fazendo fora da sala? Professora, eu briguei com meu coleguinha ali dentro, eu tô com tanta raiva que eu resolvi vir aqui pra fora pra esperar passar um pouquinho. Depois eu volto, tá bom? Sam, todo mundo, né? Podia ser assim. Raiva, olha só, raiva. Conseguiu falar, conseguiu denominar. É raiva. Então eu tô aqui esperando passar. Depois eu volto pra lá. Olha aí, deixa passar. Né? A gente não sabe nem o nome das nossas emoções ou dos sentimentos. A gente chama tudo de eu estou irritado, eu estou feliz. A gente chama tudo de bom ou de ruim. E não é assim. Dicotomiza o mundo. Mas tem um mundo aqui no meio, né? Exato. E aí eu falo muito dessa questão de separar saúde mental de suicídio. Não há uma correlação 100% entre uma coisa e outra. Então não é verdade que toda pessoa depressiva é também suicida. Também não é verdade que todo suicida foi depressivo. Não. Tá. Não. Primeiro, aí entram várias camadas, né? Primeiro que eu não acredito, e aí vários psicólogos vão discordar de mim, e psiquiatras mais ainda, eu não acredito que a pessoa seja depressiva. Eu acredito que a pessoa esteja com depressão. Aquilo não é um rótulo que me marca para sempre ou me estigmatiza e eu sou, seja depressivo, seja disléxico, seja o que for, hiperativo. Não é uma condição, né? Não é uma condição inata, digamos assim. Inato talvez até seja, mas não é algo que é a minha essência. Pronto. Eu sou um ser humano muito mais do que isso. Pronto. Da mesma forma que eu tenho uma camisa branca, eu não sou essa camisa branca. Uhum. Então eu tenho algumas coisas e eu posso ter momentos da minha vida em que eu tenha depressão. E esses momentos podem durar anos. Pode ser 10 anos, pode ser 20 anos. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, há uma escala muito ampla entre ter depressão e ter ideação suicida e ter efetivação dessa ideação suicida, ter ação que efetive o suicídio ou a tentativa de suicídio. Então há um amplo manancial entre um ponto e outro. E não é só suicídio, não é só, depressão. Esquizofrenia também,
vários outros transtornos. Você pode imaginar que uma pessoa que, por exemplo, tenha sido diagnosticada com... esqueçamos a questão física, a questão psíquica, vamos para a questão física. Uhum. Um homem que passou a sua vida toda tendo relações sexuais com várias mulheres, fantástico, e agora ele está com impotência. Por exemplo, ou alguém que descobre que é portador de uma síndrome dessas aí, tipo, sei lá, ela, né? Qualquer coisa. Isso é uma sentença de morte, né? Então, essa pessoa sente que aquela perfeição foi destruída. Que aquela perfeição que ela nunca teve. Então. Ou pode ser simplesmente, como tem acontecido, que aconteceu uma pandemia, eu não fui afetado por essa pandemia, mas a minha empresa foi. Ela faliu. Faliu. Ou eu perdi meu emprego. Sim, eu li outro dia, na pandemia me tornei alcoólatra. Então não há uma relação tão explícita ou estatística entre suicídio e transtorno mental. Tá. Eu diria que é aquela nossa sede de perfeição, que na verdade é algo, uma energia canalizada por um foco equivocado, que nos faz perder o chão, por assim dizer, e aí a gente começa a cogitar eventuais saídas, como você falou, e uma delas o suicídio. Uma delas talvez seja essa. Perfeito. E, Sam, quando eu falo, então, em estratégias, quando eu falo em acolher os meus sentimentos, quando eu falo em saber lidar com a frustração, com a imperfeição ou com a impermanência do mundo, que é uma dificuldade que a gente percebe, que a gente já falou, não é geracional, é geral. Uhum. Como é que eu consigo me fortalecer? Como que eu agora, como qualquer pessoa que agora está te ouvindo falar isso, como é que a gente pode se precaver? Como fortalecer-se mental e fisicamente para evitar imaginar que essa saída tão extrema possa ser uma alternativa viável? Bem, basicamente eu mencionei isso já, mas serei bem explícito que é importante esse processo didático que você está pedindo. Isso. Então, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém com quem eu possa falar abertamente, falar sobre meus sofrimentos, sobre minhas ideias suicidas ou pensamento suicida, sobre outros sentimentos e que não vai me julgar. Ou não vai tentar encontrar solução para mim. Nessa categoria está também a terapia? Procurar Pode estar a terapia. Não é? Eu colocaria a terapia em... Ninguém que ela confie, justamente a angústia dela talvez nasça daí. Eu não tenho ninguém. Uhum. Então, ter na sua rede de apoio, descobrir, e às vezes o papel do terapeuta muitas vezes é isso. Quando eu tenho pacientes com ideação suicida, é descobrir quem é essa pessoa. Tá. A pessoa com quem eu posso falar abertamente, a pessoa que vai me escutar sem esses juízos. Então, a pessoa tem que ser eu tenho que ser capaz de querer falar com ela, e essa pessoa tem que demonstrar que ela sabe escutar e dar toda a atenção. Ela não tá assim, tô te ouvindo. Não. Isso, e tá aqui. Não pode falar, né? Isso. Legal. A terceira característica dessa pessoa, Okay. Ela tem que ser capaz de me ajudar a explorar outras formas de lidar com esse sentimento que eu tenho hoje e que eu posso ter no futuro. O que isso significa? É a pessoa que vai comigo para o parque, é a pessoa que vai comigo para a terapia, fica do lado de fora da terapia, mas me leva lá, que agenda se for necessário. É a pessoa que vai lá para casa e joga xadrez, gamão, damas, videogame, baralho, truco, o que você quiser. Mas é a pessoa que me ajuda a explorar outras alternativas. Okay. E, principalmente, é alguém em quem eu possa confiar. É alguém que eu sei que 3 da manhã eu vou ligar para essa pessoa, ela vai me atender sem reclamar. É alguém que eu sei que não vai contar para os nossos amigos em comum o que está acontecendo. Perfeito. É alguém que não diz eu me importo, é alguém que demonstra que se importa. Então, isso é uma das coisas extremamente fundamentais que a gente precisa ter. Alguém ao nosso lado que tem essas características. Perfeito. E você falou alguma coisa que me chamou muita atenção, que eu gostaria que você falasse um pouco mais, que o suicídio ele vai para além da pessoa que comete o ato, consegue ou não, né? Então, eu imagino 3 situações, pelo menos. A pessoa consegue efetivamente se matar, ou ela não consegue, como tratar essa pessoa? E, principalmente, num caso e no outro, como tratar o entorno da pessoa?
A família, o marido, a esposa, enfim, aquele entorno. O peso na consciência das pessoas que sobrevivem à volta, o entorno, como você chamou, é grande, porque os sinais existem, não é? A pessoa que pensa em suicídio, ela fala de suicídio de várias formas. Nossa, seria muito melhor eu não ter nascido. O mundo seria melhor sem mim. A família não teria o problema X se eu não existisse aqui. Então ela fala muito essas coisas. E aí ela começa a agir as últimas ações, organizar as últimas coisas, né? De repente, do nada, ela arruma o seu quarto. Ela se despede das pessoas e fala de como elas são importantes na sua vida. Escreve um testamento, talvez. Do nada. Ou ela se isola. Ou então, ela se isola. Fica sozinha, se afasta das pessoas que são importantes para ela, se fecha no quarto por 3 meses. E a gente diz, nossa, é introvertida. Tem comportamento autodestrutivo, dirige carro rápido, pode usar drogas, álcool e outras drogas, tem relações sexuais de alto risco, ou ela se sente extremamente por baixo, ela se sente, de repente, do nada, ela tá calma, como se nada tivesse acontecendo, se sente inútil, impotente, que é o que você mencionou naquela carta que você mencionou do ator, que não há nada que eu possa fazer para mudar esse mundo, não tem como mudar, não há escapatória. E fala da morte de uma forma muito obsessiva. Não fala assim, a gente está vendo um filme e a pessoa é incinerada e você vira para sua esposa e diz, nossa, eu não quero ser incinerado, não. Isso é normal. Mas do nada, a gente está comendo um lanche e a pessoa diz assim do nada, nossa, eu quero ser enterrado no cemitério tal, tá? Isso é muito importante para mim, não se esqueça disso. Então, há esses sinais. E as famílias, geralmente, veem os sinais, mas elas optam por não enxergá-los, muitas vezes porque acham que vai passar, porque faz parte do temperamento da pessoa, ela sempre foi assim, ou simplesmente não reconhecem esses sinais como relevantes, como significativos. E aí, quando a pessoa tenta se matar e consegue ou não consegue, uma das coisas que acontece é as famílias começam a ver esses sinais muito mais claramente. É como se as peças do quebra-cabeça começassem a encaixar e se culpam e se martirizam. Poxa, estava tudo lá e eu não vi. Eu deveria ter feito alguma coisa. Eu poderia ter feito alguma coisa. E nesse momento isso não ajuda. Eu sei que parece muito simplista dizer isso, mas nessa hora já não é a hora de sofrer por isso. É a hora de quê, então, Sam? É a hora, se a pessoa sobreviveu, mostrar para ela como ela é importante na sua vida, na vida de outras pessoas. Se ela não sobreviveu, estar atenta a outras pessoas da família que estejam sofrendo com isso. E se tornarem a rede de apoio que, por qualquer motivo que fosse, não conseguiram ser naquele momento. Para aquela pessoa que conseguiu, mas você vai conseguir ser para outras pessoas, né? Exato. Estar atento. Isso para as famílias. Aí tem os profissionais de saúde, seja mental, física, sejam os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, sejam os profissionais de segurança que vão lá e descobrem a pessoa que ainda está sobrevivendo e levam para o hospital. Seja quem você for nesse processo, você não precisa ser da família. Não confunda as suas crenças espirituais com o direito a culpar o outro. Porque existem relatórios no Brasil e nas Nações Unidas de que as pessoas que sobrevivem ao suicídio são maltratadas, consciente ou inconscientemente, Anabela. Tem pessoas que dizem assim, ele quis se matar, então não vou cuidar dele direito. Não vale a pena, né? Essa pessoa não vale a pena. E tem outras que dizem, não percebem, mas, tipo, na hora de colocar uma agulha, você é muito cuidadoso com alguns pacientes e com o paciente que tentou suicídio, você só enfia a agulha. Você não sorri para essa pessoa, você trata ela mal e às vezes você nem percebe. Então, essa é outra coisa que deve ser feita, estarmos atentos aos nossos comportamentos. O fato de eu acreditar ou não que o suicida vai reencarnar numa situação pior, ou vai para o inferno, Independente disso. ou não tem nem direito à salvação, independente disso, se ela sobreviveu, eu tenho que tratá-la muito bem,
para ela entender que vale a pena tentar continuar vivo. Porque se eu tratá-la mal, ainda que inconscientemente, Anabela, eu só estou encorajando, fortalecendo, reforçando a ideia de que esse mundo é um lixo. Claro, o motivo que tá, um dos motivos pelos quais ela tentou, né? Eu estou mostrando para ela que é isso mesmo. Bom, eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento e por causa disso eu queria te pedir para você deixar a sua mensagem final sobre esse Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio. Eu acho que há muita coisa a ser dita. A gente tinha combinado 15 minutos, virou meia hora, justamente por isso, porque há muita coisa para ser dita. O pessoal da edição vai se resolver aí. Nem sei se precisa. Também acho que não, mas tudo bem. Tem tanta coisa que precisa ser dita que eu não sei se 1h45 ou 45 dias seriam suficientes. Ou se não um ano, né? Ou 45. Mas algumas coisas precisam ser ditas. Eu vejo a questão do suicídio muito ligada a essa busca por uma perfeição e uma felicidade perfeita que não existe. E você e eu acho que a gente concorda pelos nossos trabalhos que mais do que buscar a felicidade, a gente deveria talvez buscar aquilo que faça sentido para a nossa existência. Isso aí. Então, voltando àquela conversa do processo educacional, o que a gente deveria aprender? A gente deveria aprender talvez mais do que tudo a descobrir o que vale a pena para cada um de nós, o que tem a ver com a nossa essência. O que eu preciso fazer para isso? Terapia. Tá. Muitas pessoas escolhem áreas profissionais, entram em relacionamentos abusivos, áreas profissionais que não têm a ver com elas, entram em relacionamentos abusivos, resolvem tomar decisões nas suas vidas que não têm a ver com elas, porque elas acham que isso é o certo. Mas não é o certo para elas. E nós temos que compreender que cada ser humano é diferente um do outro. Então, buscar terapia quando essas decisões começam a nos afligir. Buscar terapia para os nossos amigos quando a gente vê que eles escrevem, olha, a vista dessa sacada é muito bonita. Né? Buscar terapia para nós mesmos quando alguém à nossa volta tentou suicídio e conseguiu. Buscar terapia para a pessoa que tentou suicídio e não conseguiu. Então, eu recomendo bastante o CVV, o número do CVV, o 188, vale a pena, devem ligar. Se você tiver com ideação suicida, esse é o número para o qual ligar, 188. Eu recomendo vivamente a busca por um profissional de saúde mental que possa ajudar nessa área específica. Aos psicólogos, eu recomendo vivamente fazer formação em suicídio. E eu recomendo para todo mundo. Eu acho que você já passou essa fase, mas eu recomendo para todo mundo ler Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração de Viktor Frankl. Claro. É um livro fantástico que nos ajuda a refletir, sem alguém ficar dizendo, olha, por que você está reclamando? A gente mesmo percebe que a vida tem muito mais sentido do que simplesmente os problemas que nós estamos enxergando. Frankl, como você sabe, passou 3 anos em campos de concentração. Ele viu que dava para sobreviver apesar de todas as intempéries da vida. E aí eu falo muito para os meus pacientes, quais são os nossos microcampos de concentração, porque comparados são micro, né? Quais são os nossos microcampos de concentração que parecem que nos estão impedindo e por que eles impedem? O que a gente pode fazer como Frankl fez para sobreviver? Eu acho que é isso que nos falta na sociedade hoje. Ler bons livros, ter bons diálogos, ter boas pessoas à nossa volta e entender qual é o sentido da nossa existência. Perfeito. Parece difícil, mas no fundo, é fácil. Porque hoje tem uma oferta muito grande de maneiras, de formas de a gente pensar sobre isso, né? Uhum. Sam, muito obrigada. Obrigado, Foi Anabela. sempre uma honra, um prazer. E é isso, vamos falar de suicídio, né? Vamos falar de suicídio sempre. Sempre. Da forma certa. Exatamente. Obrigada, Sam. Obrigado, Anabela.